Muito bem-vindos à ALAF. O meu nome é Adelaide Duarte e eu tenho o gosto de moderar esta conversa e desde logo aproveito a organização para agradecer o convite que me foi endereçado para, enfim, estar aqui nesta mesa em diálogo com o professor Rui Vitorino e com Frederico Vitorino. Como provavelmente deduzirão pelo sobrenome de ambos, nós estamos perante um colecionador, o professor Rui Vitorino, e perante o seu filho, também colecionador, Frederico Vitorino. Se me permitem, não creio que esta seja uma situação muito, muito habitual de um ponto de vista daquilo que é a história do colecionismo e aquilo que são as práticas colecionistas na atualidade, o que torna esta conversa, se me permitem, particularmente interessante e com uma perspectiva de continuidade que é inabitual, como dizia, no universo do colecionismo. Vou introduzir brevemente os nossos convidados. O professor Rui Vitorino é médico, especialista em medicina interna, foi também professor jubilado na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa e é... Desculpe, é defeito. Peço desculpa. É que a Nova é a minha universidade e, portanto, eu tendo... Bom, peço imensa... Enfim... há aqui alguma competição e, de facto, uma pessoa tenta... Bom, o professor Rui foi também investigador clínico no Instituto de Medicina Molecular e, evidentemente, que estes são pedigrees particularmente relevantes naquilo que é o perfil do professor Rui, mas não são estas características que justificam a presença do professor Rui aqui nesta mesa redonda. É exatamente o seu papel de colecionador que nos faz trazê-lo a este lugar, a esta feira de arte e de antiguidades. Frederico Vitorino é gestor, portanto ele tem formação em economia e teve uma passagem breve pela SOPIS, ele depois terá a oportunidade de explicar isto um pouco e é particularmente interessante porque estamos a falar de duas pessoas que vêm do universo das ciências e que são convidados, enfim, a este diálogo por terem desenvolvido um interesse particularmente acentuado no domínio das artes, no domínio da arte moderna e contemporânea. Ele é, portanto, Frederico é também colecionador, muito embora tenha sentido alguma hesitação em assumir esta classificação. Eu creio ou antecipo que possa estar aqui alguma responsabilidade associada a esta atitude que o faz eventualmente hesitar em assumir-se nessa qualidade. Bom, o tema da nossa conversa é, evidentemente, conhecermos a coleção que o professor Rui iniciou e que Frederico ativamente tem vindo a contribuir para esta mesma coleção. E passo a palavra ao professor Rui, começando por lhe perguntar como é que surge, isto é, se nos pode iniciar por falar naquilo que era então a chamada protocoleção. Nós estamos aqui a ver uma imagem extraordinária de uma obra muito emblemática da sua coleção, de Amadeu de Sousa Cardoso, O Pastor, e eu imagino... Aliás, eu sei que não foi a sua primeira obra, naturalmente, mas está aqui como motor para aquilo que é, enfim, as obras que compõem a sua coleção. Portanto, se nos quiser apresentar este momento de proto-coleção ou se quiser iniciar pelo Amadeu, gostávamos de ouvir. Obrigado, Adelaide, e muito obrigado o convite à Isabel Lopes da Silva e à Adelaide Duarte por nos convidar para estar aqui. É com gosto que o fazemos, apesar de toda esta inibição, por vezes, de exposição pública, isso coexiste, como sabe, com um gosto especial em encontrar formas da nossa coleção poder ser partilhada publicamente. E, portanto, nós andamos aqui neste balanço entre estes dois componentes, mas o componente de garantir, de certa maneira, ou encontrar formas dela ser partilhada publicamente, como vamos a seguir a desenvolver, sem dúvida supera os outros aspectos de maior intimidade associadas muitas vezes à figura do colecionador. O início da coleção, esta primeira imagem da obra do Amadeu Pastor está aqui mais por ser definir o arco temporal
da coleção é a obra mais recuada, é de 1913, e portanto, o arco temporal da coleção é desde esta altura, de 1913, quando esta obra do Amadeu, pintada por ele em Manuf, quando fez uma das suas vindas em 1913 de Paris atrás dos montes, já com uma linguagem altamente modernista e cubista nos planos da figura do pastor, e outras obras mais recentes, já agora, de 23, 24, de Diogo Pimentão, como, por exemplo, estes desenhos resultantes de uma performance feita por ele, em que a impressão do grafite dentro de umas caixas de papel geram estas imagens, e esta outra imagem também de Diogo Pimentão, destes blocos de cimento desenhados a grafite. Portanto, este é o arco temporal de 1913 a 2023. Perante esse arco temporal, isto é, como é que se fazem, primeiro, quantas obras é que compõem a sua coleção e como é que se faz uma escolha com um arco temporal tão ambicioso, não é? Quer dizer, imagino que, enfim, portanto, a partir do momento em que apresenta Amadeu de Sousa Cardoso, significa que a sua coleção está num patamar de exigência que outros artistas igualmente relevantes irão naturalmente fazer parte dela, não é? E, portanto, como é que se mantém uma coleção com esse nível de exigência num arco temporal tão distante? E, por outro lado, se me permite, ia buscar a data de 1913 para tentar compreender se a presença de Amadeu nos Estados Unidos, no Armory Show, exatamente nessa data, terá sido relevante para ter adquirido essa obra. O que eu gostaria de abrir um bocadinho o véu à metodologia que utiliza na escolha das obras que fazem parte da sua coleção, porque essa metodologia, creio que, enfim, distingue aquilo que é também o seu ato colecionista. Eu acho que a propósito disso, talvez pudesse dizer que, para já talvez dar uns elementos gerais sobre a coleção. Ela foi constituída ao longo destes, uma vez que era essa a primeira questão da Adelaide, ao longo dos últimos 35 anos. Atualmente tem cerca de 500 obras de pintura e escultura. Estão integrados 135 artistas, predominantemente portugueses. As obras têm este arco temporal que já definimos. E um aspecto que gostaria de voltar a seguir tem a ver com este nosso grande objetivo de encontrar formas de a coleção poder ser publicamente partilhada. E de facto há uma expressão significativa de empréstimos a 70 instituições públicas, em 48 diferentes museus e instituições, como adiante vou detalhar, com mais de 300 empréstimos. Algumas obras foram emprestadas mais do que uma vez, e, de facto, isto nos últimos 25 anos. 200 obras diferentes, das 500, estiveram presentes em museus nos últimos 20 anos. Portanto, há, de facto, uma preocupação dentro, digamos, daquelas coisas que dão gozo ao colecionador. Esta componente, em nós, é muito importante, da partilha pública. Mas talvez mencionar, a propósito da questão que a Adelaide punha, quais as primeiras aquisições, não têm nada a ver, ambos somos amadores na área das artes, aqui estão profissionais e pessoas muito mais entendidas do que nós. Estas primeiras aquisições resultaram de amizade com dois artistas com quem convivia frequentemente e de quem comprei umas obras na galeria do Mário Teixeira da Silva. Eles eram representados pelo Mário, e essas obras não têm nada a ver com o evoluir da coleção. São umas 8 ou 9 obras do Carlos Augusto Ribeiro, que ainda continua a ser um artista ativo, e eram umas 2 ou 3 obras da Ruth Rosengarten, que atualmente é mais uma pessoa ligada à academia, doutorou-se, uma pessoa mais ativa do ponto de vista académico. Mas, portanto, se mostra este aspecto é só porque, de facto, este foi o ponto de partida para, durante uns anos, depois de comprarmos estas 10 ou 11 obras, passaram-se talvez mas sem que isto tivesse sido resultante de uma programação específica. Durante uns, talvez, 3, 4 anos, vimos muitas exposições, comprámos muitos livros, muitos catálogos,
tinha surgido na altura o Centro de Arte Moderna, vimos muitas exposições que nos influenciaram e, portanto, eu acho que cumprimos, sem saber, completamente ignorantes, cumprimos aquele desígnio que agora é afirmado por muitos colecionadores, nomeadamente este Eugene Schwartz, que nesta obra Confessions of a Poor Collector, de 1970, em que ele diz: você não começa por ser um colecionador de obras de arte, você começa por ser um colecionador de livros, visitas a museus, galerias e centros de arte. E isto, sem eu saber, aconteceu. E eu acho que este período, este estímulo e curiosidade que estes dois artistas me estimularam a ter, foi determinante para, de facto, entrar nesse período de curiosidade. Posso fazer-lhe uma questão para trazer um bocadinho o Frederico aqui à nossa conversa? O Frederico não era nascido nessa altura. Exatamente, imaginem que não. Mas, ou seja, à luz das Confessions of a Poor Collector, eu pergunto se, na perspectiva do Frederico, não seria de acrescentar também o crescer entre obras de arte, ou seja, o que é que estimulou o Frederico a entrar ativamente na formação da coleção do seu pai? Muito boa noite. Eu penso que, portanto, altamente inadequado chamar-me colecionador, com todo o respeito, também o meu pai não era nas primeiras 10 obras que comprava. Eu acho que herdo aqui um bocadinho o título de colecionador por ajudar a cuidar desta coleção que foi criada, não é? E que nasceu, o título de colecionador se calhar é um título que vem depois da coleção, ou de se perceber que a coleção é uma coleção, não é? E talvez não haja uma data específica, mas em retrospectiva é uma coisa que se chega àquele ponto. Eu colaboro, ajudo, partilhamos aqui o background de investigação científica, no sentido que nos meus projetos, no meu trabalho, talvez passo o dia a analisar oportunidades de negócio com uma metodologia menos nobre, mas não muito diferente de que um médico investigador poderia fazer. E aí é que começa e existe este diálogo, portanto, juntar assim um mindset de investigação e pesquisa com uma paixão, não é? Portanto, a minha mãe seria talvez a pessoa genuinamente com um DNA de artes que seguramente teve um impacto a iniciar aqui a paixão pelas artes visuais. A mim também me impactou, e eu acho que isso é este conjunto de considerações que acaba por nos levar a fazer este percurso em que eu também faço parte com muito gosto. Eu diria que esta citação de Eugene é extremamente apropriada. Hoje em dia temos que adicionar outros meios de exposição, como os social media, que somos muito fracos, mas chegam-nos através de WhatsApp, grupos simpáticos e de partilhas e todo o tipo de pesquisas que vão além dos livros e das visitas de museu. Portanto, é um ecossistema que gera esta curiosidade e depois culmina em querer adquirir e juntar novas peças à coleção. O meu input é aí, mas sempre um pouco a respeitar, vou chamar a coleção de Rui Vitorino, não é? Porque começou com um propósito, e acho que tem um propósito extremamente interessante, com uma perspectiva muito única e diferente, e também por isso talvez não existir um espaço com a coleção estática, não é? Portanto, se calhar ir um bocadinho ao meu componente económico e numérico, eu condeno de certa forma os museus com acervos de 5.000 peças que acabam por mostrar 100 ou 200 peças por ano do seu acervo. Aqui o que tentamos é fazer de facto esta rotação e trazer valor acrescentado a instituições com espaços físicos, com staff, com ideias, com trabalho académico paralelo, para se poder, de facto, partilhar as obras de arte que existem e todo o seu conteúdo, e poder estimular novos diálogos, novos trabalhos académicos e também artísticos dos contemporâneos.
Muito obrigada. Esse aspecto é particularmente importante. Aliás, quer o professor Rui, quer o Frederico já avançaram com ele a ideia da partilha, não é? Portanto, fizeram a referência que numa coleção com 500 obras, cerca de 200, portanto, têm vindo a ser regularmente emprestadas. Aliás, a residência está em permanente alteração, com as obras em saída para integrar exposições temporárias e, portanto, acabou de referir que, enfim, é com alguma perplexidade que vê os acervos nas instituições museológicas a não terem, se calhar, uma rotatividade tão próxima ou tão expressiva quanto aquela que esta coleção privada, na verdade, tem. E a minha questão, na verdade, antecipando um bocadinho o que eu vos iria perguntar era, atendendo que, de facto, enfim, estão a cumprir esse objetivo, isso não implica uma estrutura da vossa parte para dar resposta a essas solicitações, que certamente são grandes, considerando a qualidade das obras, ou seja, têm que, por modo próprio, ter uma estrutura equivalente à de um museu para fazer face a esse objetivo de partilha? Ou seja, serem museu antes de serem museu? A estrutura é muito leve, não é? É muito leve. Eu adiante posso mostrar que, de facto, as obras estão predominantemente cerca de metade na minha residência, uns 30% ou 40% num espaço novo que nós agora temos para as obras de maior dimensão. Há uma parte que está num escritório de família e uma parte também num projeto que nós chamamos de Arte Visitante, na Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital de Santa Maria. Vou mostrar algumas imagens disso. E basicamente, portanto, as obras estão todas visitáveis e visíveis para os curadores, para os diretores de museus, para as pessoas motivadas a fazer e a programar exposições. E, portanto, esse aspecto é importante. Mas a propósito da questão digamos, da forma como a coleção foi crescendo, talvez eu possa agora mostrar mais algumas imagens, nomeadamente as duas primeiras obras que adquirimos, que adquiri, na altura o Frederico ainda era pequeno, foram obras de arte abstrata, um Nadir Afonso, comprado no Soares de Mendonça já, portanto, nos anos, princípio dos anos 90, portanto, há 30 anos, uma Menezes, numa fase em que o nosso interesse estava muito ligado à arte abstrata, mas rapidamente nós evoluímos num sentido ao fim dos tais 3 ou 4 anos, de começar de uma forma sistemática a tentar, com aquele espírito típico do colecionador, um bocadinho inventariativo, nessa fase um pouco inventariativo, de termos um exemplo de cada artista significativo e consagrado na história da arte portuguesa. Este era apenas um slide a propósito do panorama geral da coleção, de que de facto domina a pintura, mas tem uma representação bastante elevada de obras em papel e alguma escultura. Eu passava isto adiante. E talvez pudesse agora, talvez muito rapidamente, dar uma panorâmica de exemplos de obras nos vários períodos deste século XX, dos anos 10, anos 30. Não sei se a Adelaide acha bem mostrar algumas imagens. Talvez uma das obras mais significativas, que nós demoramos muitos anos à procura do tal obra, talvez já colecionávamos há 20 anos, quando conseguimos, de facto, uma obra muito importante do Amadeu. A outra é igualmente importante, a do Pastor, mas esta, o Par Ímpar, é uma obra de grande importância museológica, com um título que foi dado pelo Almada, resultante de uma conversa entre o Almada e o Amadeu. E há, de facto, obras importantes do Almada, outro desenho do Almada, também deste período, este do Júlio, de 1930, também um desenho do Júlio, só para mostrar que, de facto, este componente um bocadinho de ter obras bastante significativas e importantes de cada um dos artistas. Este é um Alvarez de 1929, As Fábricas. Este é um autorretrato da Vieira da Silva, de 1931. E este é uma obra do Eloy, de 1935. A propósito do Eloy, talvez possa fazer aqui uma
paragem só para dizer que ao fim dos primeiros 5 ou 6 ou 8 ou 7 anos de colecionar, a coleção passou a evoluir num sentido de desenvolver núcleos para além daquele aspecto mais inventariativo, típico do colecionador, de ter um exemplo de cada artista, evoluiu no sentido de constituir núcleos dentro da coleção. E, de facto, o Eloy, mostra aqui agora este slide, porque o Mário Eloy foi um dos artistas que nos anos 90 mais nos suscitaram interesse, depois da exposição que a Raquel Henrique da Silva fez no Museu do Chiado, quando foi inaugurado, nos anos 94 ou 93, e o perfil deste artista, a sua história dramática, ele, como sabem, tinha uma coreia de Huntington, a doença de Huntington, que é uma doença hereditária em que as pessoas falecem, morrem por volta dos 50 anos, portanto ele tem uma vida curta, e toda a história dele interessou-me muito. E, portanto, o Eloy foi um dos núcleos que cedo se começou a desenhar na coleção. Há outros que estão aqui indicados, é que eu posso voltar a seguir, nomeadamente o Mário Botas, por outras razões que eu vou a seguir posso mencionar, com 23 obras, a Lourdes Castro, José Escada, a Ana Jota, o Nadir Afonso, mas, portanto, há vários artistas que têm, alguns não 10 obras ou 12, etc., mas 7, 8, 9. Portanto, essa é uma característica da coleção. E do Eloy, só para mostrar um bocadinho o exemplo deste núcleo, não mostrando todas as obras, mas algumas. Esta é o Comboio, é uma obra que, para mim, até já uma vez lhe contei que teve aquela particularidade de só ter tido porque o licitador que estava contra mim entrou num túnel e eu que tinha desistido naquele lance fui beneficiado por essa entrada no túnel, o telefone caiu e o João Pinto Ribeiro disse-me, assim, com um grande sorriso, que eu tinha sido salvo pelo túnel, e é por isso que esta obra está comigo, é porque o licitador que não ia parar foi, de facto, traído por a entrada no túnel. Outra obra do Eloy, e depois um conjunto, esta também, já mais recentemente adquirida, mas depois um conjunto grande de desenhos, é talvez a parte mais significativa em termos de número, de obras, estas duas figuras, a maternidade e estas figuras femininas, estas obras ligadas a personagens a tocar instrumentos musicais, esta é muito simples, chamada O Sol, e depois duas obras que são muito importantes dele, da fase já mais dramática, da fase em que ele começava já a ter alguns sintomas da doença, mas em que ainda produziu trabalhos com uma força e um dramatismo marcante, como esta ou esta. Nos anos 40 e 50, não sei se quer que dê mais rapidamente uma passagem, estes vários movimentos que coexistiram nos anos 40 a 50, com algum atrito entre os protagonistas, como é conhecido, todos eles estão representados, eu penso, com obras interessantes na coleção. Dentro do surrealismo, eu destaco, por exemplo, esta obra do Cândido Costa Pinto, de 1947, o Fado, esta obra do Cruzeiro de Seixas, que é feita sobre uma tábua de obra, portanto, uma tábua muito estragada, mas é uma obra, de facto, marcante, uma fase muito inicial do Cruzeiro de Seixas. Esta obra do Jorge Vieira, que é curioso porque é uma obra feita em 1953 e que foi premiada, foi candidatura a um prémio em Inglaterra, que foi um dos artistas portugueses, o único nessa altura premiado. Mais tarde, isto em 53, mais tarde, desculpa, eu estava a confundir, esta não é, jogava que a slide era outra. Esta é dos anos 40, e esta sim é que é a obra de 53, que foi submetida a um concurso em Inglaterra e que ganhou um prémio. E tem o título curioso, estamos a falar em 53, no auge do sistema político ditatorial português,
e que tem como título Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido. Um bocadinho fazendo blague daquelas clássicas estátuas ao soldado desconhecido. Ele intitulou-a assim, foi premiada em Inglaterra, só mais tarde, nos anos 90, obviamente, é que foi feita, a partir daquela maquete, a obra que está agora em Beja, que tem uma obra alta, de 9 metros ou 10 metros de altura. Por acaso, costumo às vezes ter esta fotografia que encontrei na Gulbenkian e que me suscitou, achei muito curiosa, porque em 53, logo a seguir ele ter feito a obra e ter ganho o prémio, houve a exposição na Gulbenkian em 57, portanto uns 2 ou 3 anos depois, a primeira exposição de artes plásticas da Fundação Gulbenkian, e aqui vê-se uma professora, que até tem ali o nome dela, a mostrar aos seus alunos, curiosamente bem engravatados e de fato completo, as crianças da escola primária, a contemplar, a olhar para cima, não é? A obra estava alta demais para eles, e o que a pessoa pode imaginar é o que uma professora primária do tempo do Salazar estaria a dizer sobre o monumento ao prisioneiro político desconhecido. Imagina que é assim uma coisa um bocado estranha, não é? O que é que a professora tinha inventado para dizer aos alunos sem ser despedida, não é? É aquilo que nos vem à cabeça, não é? Como? O preço. E os alunos estavam interessados, não é? Apesar da obra estar tão alta, não é? Este é um desenho do Arial, também dos anos 40. E depois, dentro das obras neorrealistas, esta obra do Pomar, de 1944, outra do Pomar, de 1950. Do Pomar, esta, Carvoeiras, uma obra bastante intensa, dramática. Recentemente tive a sorte, por simpatia do Alexandre Pomar, de poder adquirir este desenho, que foi o estudo para esta obra de Carvoeiras. Esta é uma obra do Rezende, que não sendo propriamente um neorrealista, esta obra tem um cariz, é de 1947, tem um cariz claramente neorrealista. E depois, dentro deste mesmo período, coexistiu o abstracionismo, em que foi o Lenhas e o Nadir Afonso, o Lenhas e o Nadir Afonso, com obras dos anos 40 e dos anos 50, e depois a Vieira da Silva, também nos anos 50, com estas duas obras. E continuando a visita à coleção, para terminar esta fase da nossa conversa, dos anos 60, 70, Jorge Pinheiro, uma escultura de grandes dimensões, a pintura de grandes dimensões. Esta é uma obra do Ângelo de Sousa, é uma maquete para uma obra de maior dimensão que não chegou a ser feita. Foi feita uma parecida, mas não esta, que está no Porto, na Avenida da Boa Vista, salvo erro, de grandes dimensões, mas não é esta maquete. Depois do Eduardo Neri, esta é uma obra tridimensional, é uma escultura, e esta também, esta do Palolo, e uma obra abstrata do Rodrigo, que logo a seguir, nos anos 70, isto é anos 60, logo ali nos anos 70, evoluiu para um registro de obras figurativas, típicas, que este é um exemplo. Ele continua depois, nos anos 80, a ter obras deste tipo, mas esta é das primeiras deste registro figurativo do Rodrigo. Cesarini, e depois duas obras aqui da Helena Almeida. Esta é uma obra muito curiosa. Antes da Helena Almeida ter começado a fazer o trabalho de intervenção, de pintura sobre fotografia, faz estas pinturas, há quem fale em ela estar a embrulhar o quadro nestes panos, talvez a despachá-los, para entrar na fase seguinte de pintura sobre fotografia, de que isto é um exemplo bastante típico. Ana Atali, uma artista de que nós temos algumas obras e que achamos também, temos um grande fascínio pela obra dela. Paula Rego, obra de 1963, salvo erro,
chamado Gorgona, também tem sido muito emprestada. E depois, falando de núcleos, e ainda de anos 60, 70, talvez interessante mostrar um dos grupos, que é este grupo do KWY. Estão aqui os representantes, só não está o Gonçalo Duarte. Por acaso, em vez do Gonçalo Duarte, está esta figura, que eu por acaso não conheço bem, o João Vidal, mas não sei quem é. Mas estão todos os componentes deste projeto KWY, das tais letras que não existem no abecedário português, exatamente talvez a tal rejeição à própria forma como as artes evoluíam em Portugal nos anos 60. E este é um dos grupos de artistas que mais interesse me suscitou. Eles fizeram em conjunto a conhecida revista KWY, são apenas 12 números. Infelizmente nós só temos 8, ainda não conseguimos os 12. E exemplifico com algumas obras. Esta da Lourdes de Castro, que esteve na capa da exposição de Serralves, outra da Lourdes de Castro. Estas obras, por acaso, da Lourdes de Castro agora estão emprestadas ao CCB, onde estão expostas de uma maneira muito interessante, em conjunto com aquela obra conhecida do Duchamp, que está no centro, numa sala, e acho que estão estas 3 obras a que mostrei, esta e ainda uma outra que não está aqui, estão nessa. Por acaso a exposição está bastante interessante, essa do CCB agora. Do René Berthelot, uma obra heráldica. Esta também, os tais objetos móveis construídos por ele próprio, a nuvem, que agora faz as delícias dos meus netos, é a forma deles adormecerem facilmente, ir com a cama deles está lá nesta sala, e é um clique fácil para os pôr a dormir, pôr a nuvem a funcionar, não é? Este também, Le Jour et la Nuit, do René Berthelot. Do Escada, que é um dos núcleos importantes em termos numéricos e da coleção, uma escultura do Escada, Alessandre. Esta obra está em muito bom estado de conservação, apesar da maior parte destas obras estavam totalmente muito estragadas. A da Gulbenkian teve de ter uma série de restauros difíceis, e esta, por acaso, tem piada porque é uma obra do Escada, que foi comprada por uma pessoa que residia na altura em Paris, nos anos 60, comprou na galeria que o representava, e quando chegou a casa, isto foi a neta que contou a uma pessoa conhecida, a mulher desse senhor que tinha comprado a obra proibiu de expor a obra porque achava que isto não era arte, e então a obra foi empacotada, fechada, e teve 50 anos fechada numa despensa. Portanto, não houve maneira de destruir estas estruturas plásticas, que normalmente estão todas tortas e estão todas apagadas pela luz do sol. Esta estava num estado impecável porque, de facto, tinha estado... Fomos salvos pela proibição dessa tal senhora que achava que isto não era arte. Outra obra do Escada, também do Escada. Esta do Costa Pinheiro, tudo membros do KWY. Esta do João Vieira. E esta do Cristo, Rapid Portrait of Jane Mansfield. Fiquei a saber há pouco tempo que estas obras do Cristo, em que ele faz o empacotamento destas figuras, neste caso uma atriz de cinema, eu por acaso julgava, por ignorância minha, que estas figuras eram impressões fotográficas, e por acaso no outro dia fui informado que de facto isto que ele que era um pintor exímio, e que isso são óleos sobre tela pintados por ele próprio, coisa que eu não... A pessoa está habituada a ver o Cristo a fazer aqueles empacotamentos da Ponte Nova em Paris e daqueles edifícios, etc. E não sabia que ele era um exímio executante, não é? E que estas pinturas que estão por trás dos empacotamentos são pinturas de óleo feitas por ele, o que achei curioso. E depois, talvez o núcleo mais numeroso
da coleção é deste meu colega, José, do Mário Botas. Só tem uma diferença de 2 anos. Eu estava no 6º ano da faculdade, no último ano, quando ele estava no 4º. Não convivemos, mas a obra dele interessou-me muito. E o ponto de partida, ele tem também uma história bastante dramática, porque ele teve logo no 6º ano de medicina, 5º, creio que foi no 5º, teve um diagnóstico de uma forma de leucémia que era bastante renitente a todos os tratamentos na altura, e ele viria a morrer aos 31, julgo aos 31 anos, e portanto a obra dele tem apenas um período digamos, de execução das obras de 10 anos ou qualquer coisa desse tipo. E de facto foi este livro do Bracinha Vieira. Eu digo Bracinha Vieira porque ele é o nome, vá lá, dele como médico e psiquiatra. Foi nosso professor de psicologia e psiquiatria. Ele assina nas obras António Vieira, nas obras literárias e nos romances, porque ele tem uma obra literária interessante. Mas fez este livro, e este livro suscitou em mim um interesse muito grande pela obra do Mário Botas, e foi a partir daí que comecei, de facto, a colecionar de uma forma muito sistemática, e hoje em dia a coleção tem, de facto, um núcleo alargado de obras. Exemplifico aqui uma das primeiras exposições, está aqui, não se lembra porque era muito na Galeria São Mamed, foi em março de 73, quando o Mário Botas estava ainda no 5º ano de medicina, e escreve esta exposição, 6 contrações de matrimónio. É extraordinário como o galerista da São Mamed, de facto, seleciona um artista tão jovem e ainda tão pouco conhecido para fazer uma exposição e fazer um pequeno catálogo. Felizmente nós conseguimos ter esta obra, a ver-se na slide seguinte, desta exposição, e esta é uma obra muito curiosa, porque deve ter sido feita num daqueles momentos em que ele, um bocadinho saturado com as aulas da Faculdade de Medicina, desenhava. Toda a gente dizia que ele levava as aulas a desenhar, mas isso não impediu que ele não se formasse com média 18. Foi um dos melhores alunos da faculdade do seu ano. E este desenho, que se chama Retrato de um Médico, é bastante irónico, porque se vê aqui estas duas cabeças a olhar para 2 sítios diferentes. Era talvez já, digamos, o dilema que ele eventualmente já vivia na altura. Ele, de facto, deixou não chegou a entrar terminou o curso, não entrou no internato médico e dedicou-se em tempo inteiro à pintura. Esta chama-se Aquelas Abomináveis Heresias, é uma obra muito interessante dela, com colagem, que não é muito habitual nele. 2 obras feitas do período em que ele esteve em Nova Iorque, uma chamada Street Stage, e a outra intitulada Madame Cézanne, com a ironia de ter a maçã na cabeça da Madame Cézanne, com a alegoria às maçãs de Cézanne. Uma outra obra dele, também esta cheia de ironia, ou esta já mais num registro cómico, não é? E estas da série de obras que ele fez sobre o Antigo Testamento, que foi também uma coisa um pouco fora do esperado nele. Estas 2 seguintes são obras de aquisição recente e que têm a curiosidade de ter sido obras que pertenciam à atriz Eunice Munhoz. O Mário Botas tinha uma relação muito próxima com a Eunice Munhoz e de amizade, e esta obra, que se intitula mesmo, escrito por ele, Eunice, estava na coleção ou no espólio dela, que foi agora posto à venda pelos herdeiros, tal como esta, Dante Beatrix, também pertencia à coleção da Eunice Munhoz. E finalmente esta, que é interessante para os colecionadores, que é Retrato de um Colecionador de Belas Artes, em que se vê aqui um colecionador, talvez também com imensa ironia e imenso sentido crítico, não é? Dos anos 80 à atualidade, a coleção evoluiu no sentido de ir progressivamente incorporando obras
deste período, nesta fase já muitas vezes com uma colaboração e interação aqui com o Fred, no sentido de discutirmos muito algumas aquisições. É uma obra do Lapa, dos anos 80, uma obra também dos anos 80 do Julião Sarmento, Asas do Diabo, também do Julião Sarmento. Esta da Paula Rego, de 86, destas figuras também da fase das óperas. Este da Costa, lá da Anseuse. Esta é uma obra de pequenas dimensões do Calhau. João Queiroz, que é um outro artista que está muito representado na coleção, penso com 10 ou 11 obras. Do seu irmão, o Jorge Queiroz. Esta do Rui Chaves, não é em minha casa, porque isto não é um mobiliário de género que eu tenho em minha casa, mas é de uma exposição que ele teve, que foi, em que esta obra foi mostrada no Rio de Janeiro a primeira vez, numa fundação em que o próprio Rui Chaves pretendeu que ela estivesse montada sobre esta chaise longue, não sei se é uma chaise longue ou um mobiliário deste tipo. Ele, aliás, quando foi agora da exposição, que já vou referir-me a ela, com curadoria aqui da Adelaide, ele acedeu a que ela fosse montada sobre um plinto branco, porque não ficava bem pôr-se uma chaise longue no meio do Museu Vieira da Silva, mas, portanto, agora já temos o agremã do Rui para expor a obra sobre um plinto branco, não é? Que não é o que ele prefere, não é? Do Paulo Nuzzolino, uma obra bastante densa. Ana J, uma maquete para uma obra de grandes dimensões, que eu penso que pertence à EDP, essa obra com 4 ou 5 metros de altura. Esta é a maquete, o estudo para a obra, também da Ana J, e esta do Francisco Tropa, A Janela. Também obras já mais contemporâneas, do Miguel Ângelo Rocha, da Fernanda Fragateiro. Aqui está empacotada nestes blocos de cimento a Enciclopédia Luso-Brasileira, naqueles trabalhos típicos dela de empacotamento de livros dentro de estruturas metálicas. E, basicamente, talvez agora fazer uma pausa para talvez salientar que, para além destas coisas todas que são as habituais, que são associadas ao gozo de colecionar, a questão de identificar as obras, de ler sobre os artistas, o refletir sobre a relevância para a coleção, depois também este aspecto que obviamente é importante da conservação, do restauro, da inventariação, na medida em que a pessoa se deve considerar, e acho que ambos nos pomos nesse registro, de sermos guardiães da coleção e, no fundo, de sermos responsáveis por manter a coleção e as obras que, no fundo, são também um bem público, em certa medida. Mas, mais do que isso, esta componente de encontrar formas de procurar partilha pública da coleção tem sido algo que nos ocupa muito e que estabelecemos como prioridade. Formas de poderem ser partilhadas. E há formas como que são muito meritórias, de alguns colecionadores que fazem museus ou que fazem empréstimos e digamos, colocações por períodos em museus das coleções. Outra forma que nós temos tentado, menos ambiciosa, mais modesta, mas que é de tentarmos as interações com os museus, no sentido das obras estarem sempre disponíveis para as exposições. E, de facto, isso tem sido conseguido na medida em que, como tinha dito há pouco, há cerca de 300 empréstimos de obras, 43 instituições envolvidas. Portanto, esse objetivo, nos últimos 25 anos, tem sido conseguido. E a Adelaide perguntava qual é a estrutura por trás disso. Incrivelmente, tem sido uma estrutura muito leve. E em tempos em que eu estava ultra ocupado até à ponta dos cabelos com as minhas atividades profissionais,
de clínico, de médico, de professor na faculdade. E o Frederico também muito ocupado, uma pessoa que nos ajudava nessas acompanhar os empacotamentos das obras sempre a sair, que é uma pessoa que colabora connosco no escritório. Mas basicamente, o Firmino da Paz, mas basicamente a estrutura é ultra leve, não é? Há todos aqueles aspectos dos seguros, dos transportes, das marcações, etc. Mas, portanto, a estrutura é ultra leve. Mas, obviamente, que é muito mais leve do que seria se tivéssemos um museu particular, aberto ao público, ou qualquer coisa desse tipo. Para além do empréstimo de obras específicas, eu acho que esta parte que a Adelaide já referiu, que é de poder também mostrar partes importantes da coleção, nos últimos 2 anos tem sido possível e isso deu-nos muito prazer, não é? Nomeadamente, esta foi a primeira exposição, curadoria da Adelaide, por proposta do Museu Vieira da Silva, que tem feito estas exposições de coleções particulares de uma forma sistemática e regular. E esta, de facto, foi uma exposição que eu acho que foi muito bem conseguida. Não é por estar aqui a Adelaide. Como? Diz? Sim. Mas já vou mostrar agora isso. E vão-se deliciar a ver algumas das imagens que estão a seguir, porque toda a parte de construção da própria... Esta outra exposição que aconteceu a seguir, logo a seguir, um número maior de obras com curadoria do Oscar Faria, mas esta exposição na Vieira da Silva, com o título Inquieta Ansiedade, de Adelaide Duarte, e com a colaboração aqui assim do Alberto Caetano, que foi crucial para toda a organização e a concepção da exposição em termos de organização daquele espaço. E mostra algumas imagens desta exposição. Aqui está o Rui Chaves com a Vieira da Silva atrás. Aqui esta parede que estava muito interessante, com obras aqui do Pomar e a seguir do Júlio do Alvarez. Estas obras aqui assim do Amadeu, estas também, aqui, estas 2 obras abstratas do Rodrigo, as 2 do Almada. O espaço estava muito interessante e a exposição estava muito agradável de seguir, com estas obras ali da Helena Almeida e a seguir do Lapa e a seguir do Manuel Casimiro. Aqui um trabalho do Jorge Martins. E aqui uma escultura do Jorge Vieira. Mas pronto, aqui assim um quadro da Menezes e da Paula Rego, em que o Alberto encontra aqui forma de colocar o Cesarino no meio destas 2 obras, que estava algo que eu acho que estava muitíssimo bem conseguido. Aqui esta obra que já tinha mostrado há pouco. E depois foi esta exposição depois mais recente neste museu, que é o Museu de Chaves, que foram mostradas 100 obras da coleção, que é este museu, que é projeto do arquiteto Cisa Vieira. É um edifício absolutamente extraordinário, que eu acho que é magnífico, em Chaves, porventura que tem estado subaproveitado. Mas esta exposição que foi a primeira e quase única que o Oscar Faria fez durante o período em que esteve como curador do museu, penso que também estava bem conseguida, intitulava-se Um Certo Não Sei O Quê, e ele escolheu aqui esta pintura do próprio Nadir Afonso, uma vez que o museu se chama Museu de Arte Contemporânea de Nadir Afonso, que se chama mesmo Cidade de Chaves, e a exposição também estava interessante. Algumas obras diferentes. Não havia muito overlap entre as obras das 2 exposições. Uma Ana Jota, obras da Lourdes de Castro ali. Depois teve posso passar estas, porque vários artistas foram convidados a falar e isso foi interessante também.
Este projeto da arte visitante, talvez para terminar esta parte de slides, posso já agora terminar estes, que é este projeto começado há uns 20 anos atrás, com a ideia de o espaço onde eu desenvolvi a atividade profissional poder ser visitado por obras da coleção. Isto na Faculdade de Medicina e no Instituto de Medicina Molecular, e este projeto da arte visitante felizmente tem-se mantido, continua agora, apesar de eu já estar reformado, as obras continuam a estar por lá, um pouco diferentes das que estavam há uns anos. Aqui são obras do Croft. É curioso que esta obra aqui do Croft, quando foi cá colocada, um dos investigadores que lá estava, que era um pós-doutorado inglês, que estava a trabalhar com a Ana, e ele, na altura, quando esta obra foi posta, veio-me dizer, um pouco indignado, que achava que a obra parecia um tanque, não ficava ali nada bem, que era uma coisa horrível e que, de facto, como é que eu ia pôr uma obra daquelas ali? Curiosamente, um ano ou dois mais tarde, nós admitimos mudar as obras aqui desta zona, e quando íamos mudar as obras, o Russell, que era como ele se chamava, o Russell Foxall, que era um inglês muito típico, veio dizer: professor, não tire, que nós afinal gostamos da obra. Isto mostra bem como o convívio, como uma obra de arte pode modelar as percepções que as pessoas têm das obras e a forma como se relacionam com elas. E, portanto, nós, em homenagem ao Russell Foxall, decidimos deixar lá a obra e está lá até hoje. E são aqui algumas obras que estão, este Ângelo, que agora é da Ana. Esta obra era do Francisco Tropa, uma obra um desenho do Cabrita Reis. Aqui estão umas obras do Francisco Tropa. E estas no espaço que era o meu antigo gabinete, que eu agora já não é meu, formei-me, mas que eram obras ainda com o mobiliário antigo do Hospital de Santa Maria, com estas cadeiras que vinham do Olai, típicas. E, basicamente, esta era aqui aquela visita que podia fazer à coleção, assim mostrando obras diversas. E também podia só mencionar que atualmente sentimos que, para além das obras, que é talvez metade que estão em minha casa, no escritório de família que temos, e aqui na arte visitante, e umas no apartamento do Frederico, tentámos ter agora um espaço que permite ter, posso mostrar uma fotografia ou duas, que permite ter todas as obras visíveis. Não é? Todas as obras da coleção estão visíveis, não estão empacotadas, estão prontas a ser vistas, e isso para nós é importante. Mostra aqui só uma sala ou duas. Esta sala com obras do Francisco Tropa, este políptico é um políptico muito interessante, de desenho, ali uma obra do Miguel Palma, ali no canto uma obra muito interessante que se chama Insónia, do Miguel Palma, que é uma obra com som. Isto é uma outra sala, com um trabalho aqui do Rui Sanches. E isto ainda é uma outra sala, com um trabalho do Bruno Pacheco, e aqui uma obra muito interessante dos anos 60, do Jorge Pinheiro. Mas isto só para dizer que, de facto, esta parte de tentar garantir a visibilidade das obras e a visitabilidade das obras, achamos que é importante para esta forma de interatuar com os potenciais, os putativos museus ou centros de artes interessados em fazer exposições. Muito obrigada, é exatamente isso. Muito obrigada por tudo, não só pelo percurso que nos ofereceu, não é? A mostrar aquilo que é a coleção desde a década de 10 até
enfim, até a mais recente contemporaneidade e, se me permitem, nós estamos mais ou menos em cima das 7 horas, mas eu ia pegar num par de ideias, iria devolver-vos para comentar e depois abria a conversa, quem quiser participar. Ia pegar num par de ideias, se me permitem, porque ao longo do seu discurso elas foram sobressaindo. Em primeiro lugar, a questão do gosto. A questão do gosto é aqui absolutamente determinante. Não só orienta aquilo que são efetivamente as escolhas, e depois temos aqui vários níveis dentro desse gosto. Por um lado temos o gosto daquilo que é o colecionador que informou a coleção. Por outro lado temos o gosto de um colecionador que se está a formar e está a começar a intervir na coleção, ou seja, vamos alocar as escolhas aos dois protagonistas agora desta coleção. E essa é uma característica absolutamente determinante na constituição de qualquer coleção de arte. A questão do gosto. Depois a ideia do gosto, ironicamente, ou da falta dele, ter permitido que algumas obras se mantivessem em excelentes condições de conservação, não é? Ou seja, a falta do gosto, curiosamente, faz com que a obra se mantenha de uma forma absolutamente extraordinária. Estou a referir-me especificamente ao José Escada, não é? Portanto, essa ideia da falta de gosto também é absolutamente deliciosa. E depois também a outra história, ainda relacionada com o gosto, tem a ver com o Croft, não é? Do aluno que se insurge também por falta de gosto ou por alguma dificuldade na interpretação daquela obra, insurge-se com ela naquilo que é o seu espaço de trabalho, porque se sente invadido do que não é esperado existir num espaço de trabalho, que é a arte contemporânea, não é? E, por sua vez, esse mesmo gosto terá sido trabalhado de modo a que agora insurge, mas para que a obra não saia. Portanto, a ideia do gosto é, de facto, determinante aqui, é uma espécie de denominador... Só por ele. Claro. Eu nunca fiz nenhuma lavagem ao certo. O que é magnífico, porque isso faz-nos pensar que o gosto, evidentemente, que se constrói, que se educa, não é? E educa-se pela visão, desde logo, não é? Portanto, ou seja, pela imersão. Portanto, aquela ideia que refere de que, numa fase inicial, nas fases das protocoleções, os colecionadores precisam de ver, é exatamente isso, ou seja, é formar o olho, não é? Portanto, ou seja, é educar o olho desde logo. Portanto, há aqui estas várias linhas dentro do gosto que eu acho interessantes e, eventualmente, se quiserem depois comentá-las, vou gostar muito de ouvir. Outras ideias, eu vou despejar, se me permitem, e depois passo-vos a palavra. Outras ideias é a ideia de núcleo. Portanto, o professor apresentou aqui um conjunto de núcleos. E quem olha para os núcleos pensa que, muito provavelmente, estes núcleos induzem que estamos perante artistas eletivos da coleção, porque a ideia de núcleo significa a perseguição de um conjunto de obras para completar, enfim, um conjunto de obras, passe o pleonasmo. Essa ideia é duplamente interessante. Porquê é que eu digo que é duplamente interessante? Porque, por um lado, vai ao encontro daquilo que é, naturalmente, o vosso gosto, ou seja, um gosto eletivo, no sentido de direcionar a escolha num determinado sentido. Por outro lado, toca, creio, aquilo que é uma performance, ou aquilo que é uma atitude com um perfil mais museológico, ou seja, quem forma núcleos são colecionadores ditos institucionais, porque têm por objetivo permitir que esses núcleos desenvolvam uma narrativa concreta. E, portanto, essa ideia do núcleo estar a ser constituído numa coleção privada é uma ideia que a distingue, na minha perspectiva. E também gostava de compreender um bocadinho isso. Depois, outra característica que me parece absolutamente destacada na sua coleção é o facto de se preocupar com aquisições que documentem não só obras relevantes no percurso dos artistas, mas obras iniciais, relevantes e iniciais do percurso dos artistas, não é? Rodrigo é um exemplo paradigmático, exatamente dessa preocupação de ir buscar as obras iniciais. E se a ideia de ir buscar obras iniciais não é surpreendente para quem coleciona arte contemporânea, para quem coleciona numa perspectiva de retrospectiva, ou seja, no sentido de ir ao mercado buscar aquilo que já não está disponível, o que coloca o colecionador numa perspectiva de investigação. E aqui eu faria a ponte com outra característica que me parece muito importante na vossa coleção, que é a investigação. E essa característica, para além de, enfim,
para além de a conhecermos e ser um bocadinho aquilo que é o seu perfil profissional transposto para este ato de colecionar, é aqui visível na introdução de uma apresentação pública, na introdução de documentos onde essa investigação vem reforçar o valor da coleção. E estou a falar, por exemplo, no caso do Jorge Vieira. E acho isso também particular, que coloca também a sua coleção, na minha perspectiva, num patamar também do universo da museologia, ou seja, a procura da documentação que cria valor simbólico, que cria valor acrescido à coleção e às obras e ao seu conhecimento. Depois, numa perspectiva mais do universo da história da arte, quer dizer, enfim, impressiona para quem estuda a história da arte ou para quem simplesmente é apaixonado por história da arte, perceber que dois colecionadores, não é, que vêm do universo das ciências, ou seja, sem uma formação prévia no universo da história da arte, consigam reunir uma coleção absolutamente marcante daquilo que é a evolução dos principais movimentos estético-artísticos da arte moderna e contemporânea portuguesa. Portanto, impressiona-me, isso faz-me voltar a pensar na questão da metodologia e, portanto, se quiserem partilhar connosco, gostamos de ouvir, se não quiserem partilhar connosco, naturalmente que respeitamos na mesma, não é? Pronto, portanto, passo-vos a palavra com estas questões todas, antes de depois passar também ao público. Pois, talvez pensando por esse aspecto dos núcleos, eu acho que acontece que há aí uma adesão que pode ser estética, ou pode ser de curiosidade, ou de ficarmos intrigados, ou de serem obras que não compreendíamos bem e que por isso mesmo começámos a tentar percebê-las melhor, e às tantas estávamos embrenhados na obra daquele artista. Portanto, houve vários motivos diferentes. Quer dizer, no Mário Botas foi a curiosidade daquele personagem, quer dizer, um tipo formado em medicina, com uma cultura filosófica e literárias absolutamente extraordinárias. Isso intrigou-me, não é? Porque era um mundo em que eu estava completamente fora de pé, não é? Quer dizer, e ao ler aquele livro do Bracinha Vieira, do António Vieira, com nome vá lá literário, aquela dificuldade estimulou-me, não é? E passei a tentar aprender mais sobre ele. Essa forma de aprendizagem, em grande parte, também depois, a dada altura, passou a depender das visitas que eu tinha, não é? À coleção para serem vistas, porque era uma forma de aprender. Cada vez que, sei lá, se o Alberto Caetano visitava a coleção para ver isto, eu aprendia brutalmente com as trocas de impressões que tinha com ele. E quem diz ele, diz a Adelaide, ou diz uma pessoa ligada a qualquer museu. Por vezes também artistas que gostavam de rever obras que estavam na coleção e que visitaram a coleção porque, em conversa ocasional, tinham sabido que certas obras estavam lá, como lembro, sei lá, do Jorge Martins, que temos um número grande de obras dele dos anos 60, que são menos frequentes, e que ele ficou encantado de as ver, e a pessoa aprende imenso sobre o que era cada uma daquelas obras, porque ele vai deixando sair comentários muito curiosos, não é? E, portanto, no fundo, a aprendizagem de pessoas que são absolutos amadores, como eu e o Frederico. Ambos somos amadores nisto, mas que, no fundo, é uma aprendizagem feita à costa destes contactos ocasionais, não é? Dá-me ideia que o Frederico também, de certa maneira, foi pela mesma via, não é? Eu lembro dele muito cedo, é evidente, como me disse há pouco, havia muitas obras compradas em leilões, porque é um arco temporal de obras que de facto não é nas galerias. As obras contemporâneas comprei sempre em galerias, mas havia muitas em leilões. E eu lembro do Freddy com 11 anos e 10 adorar ir comigo aos leilões para ser ele a licitar com a bandeira, não é? Com a bandeirola. Mas pronto, isto só para dizer que também houve uma exposição precoce do Freddy a isso. Nessa altura era uma brincadeira, mas a pouco e pouco depois
foi interessante, isto a propósito da questão das escolhas. Hoje em dia trocarmos muitas impressões sobre a evolução da coleção, as novas aquisições. Isto nos últimos 10 anos já surgiu de uma forma e por vezes não há exatamente o mesmo registro, mas por vezes há muita sintonia. Eu lembro, por exemplo, num leilão dá uns 4 anos atrás, era um leilão que devia ter para aí 200 peças, e eu lembro de tomar nota das 5 peças que eram lá, putativas, candidatas a eu integrá-las na coleção, e o Freddy foi no outro dia ver a exposição. E quando chegámos os dois a casa, eram as 5. O overlap era total. Isto não é sempre assim, mas curiosamente, isto a propósito da questão que me punha há pouco, muitas vezes há sintonia. Outras vezes não, e isso é bom também. Não sei se concordas. Não, concordo. Eu acho que a sintonia, se calhar, é a resposta aqui aos 3 pontos que levanta da metodologia, do gosto e dos núcleos, não é? A metodologia, como já foi referido, é assim um processo de investigação científica. Acho que os galeristas aqui sabem, nunca venderam um quadro ao meu pai no dia que ele o viu pela primeira vez. Aquilo vai para casa, vai pensar, vai refletir, depois dorme sobre o assunto, depois reflete, e entretanto abre e fecha uma bibliografia de uns 20 ou 30 livros para fazer todo o cruzamento dessa obra específica. Nos leilões, embora haja a sensação que é uma coisa mais momentânea, não o é. Antes de um leilão está um conjunto de calhamaço de livros com todas as obras que apareceram desse artista e, portanto, sabemos exatamente o que é que estamos a falar. Esta metodologia leva um bocadinho à história do Russell, de um gosto, não sei se pode dizer educado, mas pelo menos calibrado. Portanto, um gosto que vai sendo desenvolvido com o ver e rever de várias coisas, não só dentro da arte contemporânea portuguesa, mas de todo o mundo e todo o impacto. Eu acho que aí até é bastante divertido, eu diria, poderia-se tirar uma conclusão de que o gosto deixa de ser o gosto do meu pai, com uma influência minha, mas já passa a um gosto da própria coleção, torna-se uma entidade, um propósito próprio, muito bem definido e pronto, pode-se dizer the apple doesn't fall far from the tree e portanto saímos de uma exposição e selecionámos os mesmos quadros. Mas eu acho que não é só isso, nós já estamos a olhar para um conjunto de interesses ou a tentar servir o propósito da coleção, não é? Eu muitas vezes, especialmente dentro da arte portuguesa, eu não olho para o que gosto, eu olho isto é interessante complementar aqui um núcleo. Isto tem aqui um diálogo interessante, pode ser dentro ou fora do núcleo, não é? E, portanto, criar da web, não é? Criar esta relação e acho que é aí que a coleção tem muito interesse e muitos dos projetos que eu acho que futuros que podem existir da coleção, mais do que da Box and the Museum, é precisamente o desenvolvimento de trabalho académico em função destes núcleos intracolecionais e intercolecionais e com museus e com tudo mais. Portanto, estes empréstimos acho que é interessantíssimo, está a pôr 10 obras ao lado de outras obras, criam novos núcleos, não só necessariamente na titularidade, mas de coisas que coexistem. E tudo isto, portanto, a resposta vai trazer a sintonia, não é? Porque é uma sintonia que é a junção das partes, não é? E sintonia, uma palavra, equilíbrio podia ser outra, e portanto quando se começa a fazer yin e yang, não é? Portanto está ali num estado intermédio e eu acho que é isso que a coleção começa a atingir já de forma bastante consolidada e daí o seu interesse em desenvolver este tipo de projetos. Muito bem, portanto, ou seja, as obras pedem obras, não é? Portanto, não é? Há esta ideia da coleção ganhar uma espécie de autonomia própria. Eu abriria o diálogo a quem quiser colocar alguma questão aos nossos colecionadores, ou a mim própria, se puder esclarecer alguma questão que queiram.
Estou a fazer um bocadinho a piada por causa da Sim, Marta sim. Mestre, da curadoria brilhante da Lourdes Castro, Sim, com sim, o Marcelo sim. Duchamp, essa Com o sala Marcelo belíssima. Duchamp no CCB. Como não mencionou... Eh, Por acaso, houve um período, no fim dos anos 90, princípio de 2000, que nós admitíamos eleger alguns artistas internacionais, não portugueses, para estabelecer diálogos com os portugueses. E, de facto, ainda começámos com isso. Até foi numa fase em que o Frederico estava a trabalhar até em Londres, e houve algumas aquisições, nomeadamente, lembro-me desta junção que está sempre lá numa das salas da minha casa, entre o Jorge Pinheiro, aqueles quadrados de Jorge Pinheiro, e um Joseph Halbers, uma obra do Vassarelli, daquelas de Hop Art muito típicas, aqueles brancos brancos e negros. Há uma obra também do Polyakov, há uma da Sónia Delaunay. Há assim 5 ou 6 obras, ou 7, mas o problema é que a partir da altura sentimos que para prosseguir a um nível muito bom dessas obras era de facto difícil de atingir em termos digamos, de níveis de preços que elas atingiram, e isso implicava desinvestir nas obras e na coleção portuguesa, não é? E, portanto, isso acabou um bocadinho esse projeto, não é? Mas essas obras mantêm-se na coleção. Boa tarde, Sérgio Correia de Sampaio. Primeiro, eu gostaria de felicitá-los pela capacidade de ter uma coleção e mostrar todas as obras. Eu sei que, como colecionador, é algo muito difícil. Tem muita coisa estocada e, bom, parabéns por isso. A questão mais precisa que eu tenho é na parte de adicionar artistas. Os senhores têm um núcleo de 8 artistas, se eu me lembro bem, dos quais 6 já não estão mais entre nós, são 2 ainda assim. Quais são os critérios que tem hoje para adicionar artistas e principalmente se adicionam artistas contemporâneos portugueses? Sim, nos últimos 15 anos temos adicionado artistas contemporâneos, obras a serem feitas na atualidade. Não se pode dizer que esta coleção seja uma coleção no âmbito contemporâneo, considerando, digamos, os últimos 20 anos, por exemplo, que seja uma coleção com o grau de sistemático, mais inventariativo, colecionístico, naquele sentido de preencher todos os exemplos de artistas destacados. E não é isso. Quer dizer, mas temos introduzido artistas contemporâneos que sentimos que estabelecem diálogos curiosos com os artistas mais antigos e consagrados, não é? Portanto, tem havido Posso dar exemplos, por acaso tinha aqui até uns slides pós-conversa, em que nas aquisições recentes há por um lado um adicionar de artistas, alargar núcleos prévios, históricos, vá lá assim, de artistas consagrados, mas há alguns artistas contemporâneos. Por exemplo, dou só aqui um exemplo ou 2. Este não é um dos contemporâneos, esta é uma obra que há que tempos andávamos à procura de ter uma representação do Manuel Alves na coleção, e isto é uma obra do Alves de 1970. Ele aparece ele fez 3 obras destas. Esta foi exposta em 1974 numa exposição no Porto, está ali na parede, e é uma obra que aparece numa fotografia que é muito conhecida do Alves, com esta obra uma parecida com esta, enrolada num rolo debaixo do braço, não é? Mas isto era só para ter... Aqui era um artista que nos faltava. Aqui também era uma obra, o Julião Sarmento estava na coleção, mas nós não tínhamos nenhuma pintura branca e foi também uma aquisição recente. Mas à parte destas aquisições, e esta também é uma aquisição recente, e obras
de artistas consagrados. Esta foi uma curiosidade após a morte do Christo e da Jean-Claude, que morreram, creio que há 3 anos ou 4, todas as peças que estavam em casa deles em Nova Iorque, no apartamento, foram leiloadas em Paris. Entre elas estavam estas 2 obras, esta gravata da Lourdes de Castro e este pequeno óleo, tem uma pequena dimensão, do Bertolo, que eu acho que são obras interessantíssimas e que nós adquirimos com a curiosidade de pertencerem ao Jean-Claude. Mas, à parte disto, têm sido incorporadas alguns artistas contemporâneos. Por exemplo, esta é uma obra de uma artista que achamos bastante interessante, a Teresa Gonçalves Lobo. São trabalhos de desenho. Estes 4 desenhos acho que são muito potentes e nós apreciamos bastante a obra. Esta é uma obra, aqui não é de um artista contemporâneo, mas é uma aquisição recente, da Luísa Correia Pereira, uma artista que estava muito esquecida, mas que eu acho que é uma artista muito interessante e que adquirimos várias obras dela recentemente. E talvez a obra mais recente adquirida por nós, e eu trazia isto como último slide, é uma obra da Maria José Oliveira, que é uma obra feita nos anos 90, que chama-se O Prego, e são estes 20 desenhos de pregos que ela feitos há uns 30 anos, em que ela adicionou esta escultura agora e que foi exposta agora na Galeria do Zé Mário Brandão, aqui há 2 meses ou 3. Curiosamente, esta fotografia O artista lá é em cima. interessante porque o Freddy estava a assistir à galeria e à exposição, e às tantas pede-me o telemóvel com muita urgência, que é para fazer esta fotografia em que está a Maria José lá em cima, e nesse sentido é particularmente curiosa esta imagem. Mas em relação a artistas contemporâneos recentes, digamos com obras recentes, sim, temos adquirido alguns. O Diogo Pimentão é um deles, o Miguel Ângelo Rocha também. Portanto, temos adquirido alguns artistas, mas de uma forma que não é sistemática. Quer dizer, não é uma coleção como, por exemplo, sei lá, uma coleção de arte contemporânea, como é, sei lá, do Cachola, que é uma coleção muito extensa de arte contemporânea, não tem nada a ver com isso, mas tem um número significativo, talvez de uns 20 ou 20 e tal artistas a produzir trabalho atual, não é? Mas sentimos que partir para isso, para uma coleção sistemática de arte contemporânea, era já uma outra aventura, não é? Talvez excessiva. Até em termos espaciais, porque temos esta mania de ter as obras todas expostas, não é? E às vezes essas obras, estas coleções contemporâneas têm números muito grandes e, portanto, também não... isso às vezes são aspectos que também pesam. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu, se quiser, posso adicionar um último ponto sobre uma coisa que já foi falada. No próximo slide, se não te importaste passar, tem o exemplo da mesma obra, já emoldurada, que toca aqui 2 pontos, não sei se podem achar curiosos ou não, que é a dita estrutura por trás de uma coleção, não é? Portanto, claro que na sua origem a obra estava exposta contra a parede. Emprestar esta obra, tirá-la da parede, pô-la na parede, transportá-la, seria todo um processo não só bastante difícil, como arriscado para a própria saúde e longevity da própria obra. Ao fazer isto, nesta época ainda temos a artista viva e pode ser feito, claro que não é o supra-sumo, a sua forma inicial, mas é uma coisa validada, permite, de certa forma, poder usufruir e expor e partilhar e também gerir a coleção num formato um bocadinho mais execuível, não é? Do que o fundamentalismo. E vale a pena dizer que perguntamos à Maria José Oliveira se de facto ela achava que se devia ou não devia, e ela achou que sim, e a escolha detalhada
apesar da senhora já ter 80 e tal anos e estar, de algum modo, até já com problemas de saúde e tudo, mas muito bem de cabeça, de espírito, ela foi extremamente minuciosa a dizer a distância que havia do desenho até à moldura, se a moldura tinha de ser um bocadinho mais castanha ou um bocadinho menos, se o trabalho estava suspenso desta maneira ou daquela, qual era a distância entre o papel e o fundo. Portanto, tivemos ali quase 1 hora a fazer ensaios com o Pedro Reigadas, que fez as molduras, mas sabendo que esta forma de expor não é ideal, não é? Mas aqui é uma questão mais de preservação. Quando amanhã alguém quiser expô-las, eu sei que o Alberto é bastante contra esta a forma de expor e de mostrar, mas acabámos por ir para esta solução, mas sempre aberta a abrir as molduras e a expô-las da sua forma original, que é com os preguinhos na parede. Não é? Mais alguma questão que queiram colocar? Então, ao contrário do que estão à espera, eu vou só pedir um comentário final, que é sobre a ideia de uma segunda geração. É uma ideia que eu identifico aqui em ambos os colecionadores, portanto, ou seja, no facto de termos um filho que está a participar ativamente na formação da coleção, e eu gosto de pensar nesta ideia de uma segunda geração colecionística, ou seja, de uma sucessão numa praxis de colecionar aqui, neste caso em concreto, porque no nosso contexto, no contexto português, não é muito habitual isto ser identificado e por isso, e ainda que provavelmente este conceito não seja rigorosamente ajustável àquilo que é a vossa prática, gostava de vos ouvir para fecharmos a conversa, a forma como vêm. Basicamente é perguntar ao Frederico como é que vai herdar esta coleção, o que é que vai fazer com ela, como é que vai continuar, que tipo de compromisso está a assumir com a coleção, quer dizer, induz-se, não é? A partir do momento em que temos tantos empréstimos, em que há uma exposição tão pública da coleção, isso traz uma responsabilidade muito acrescida, não é? Este novo espaço em que as obras estão expostas para que curadores e agentes da arte possam ver as obras, portanto, há aqui de facto uma grande abertura da coleção à comunidade, enfim, ao país, e portanto eu gostaria de ouvir um bocadinho como é que vê essa responsabilidade em cuidar de um património que é de todos, não é? Ainda que vocês sejam os guardiões, como se referiu. Sou eu que respondo. Ok. Então, eu acho que esta coleção, quer chamemos coleção Rui Vitorino ou não, é a coleção Rui Vitorino, ok? Não é bem a nossa coleção. Começou num momento e consagrou-se, como eu disse, com uma identidade própria, mas que eu penso que tem que ter um princípio e um fim, ok? Princípio e fim temporal é a título de aquisições, ok? Portanto, eu acho que vai chegar um momento em que ela se calhar para de crescer em termos de número de peças, não é? Ou pelo menos, vamos voltar aos gráficos da economia, e é um bell curve em que diminui o crescimento. E isto não quer dizer que a coleção acabe de todo. Eu acho que é uma nova fase, e há a segunda geração e terceira geração. Eu vejo aqui num formato de fazer trabalho sobre a coleção, não é? Portanto, eu não me vejo a adicionar peças sem estar a escolhê-las com o meu pai, e acho que vejo que há muito trabalho académico e até de certa forma a dar continuidade à academia, ultrapassa-nos a todos, não é? É multigeracional, e esse trabalho sim pode ser feito de inúmeras formas e durante muitos anos, ultrapassando-me também a mim, não é? E eu acho que isso é que é interessante, é tentar encontrar um formato para a coleção em que ela possa existir, possa ser partilhada e possa ser trabalhada e possa influenciar não só os contemporâneos de hoje, mas os contemporâneos daqui a muitos anos. E eu acho que aí it's an endless opportunity que eu vejo com um imenso interesse, e remete-nos ao início, não é? Portanto, eu acho que
partilhamos também uma certa falta de o vício materialidade, não é de ser o dono de um objeto. It's about the journey, não é a pesquisa, o vício da pesquisa, sem dúvida, o vício da informação, e isso, a coleção será sempre potenciadora desse tipo de atividades, não é? E eu acho que é aí que há muito para fazer e um grande crescimento, na minha perspectiva. Muito bem. Se calhar encerramos, não é? Bom, agradeço imenso. Fica aqui a coleção Rui Vitorino como um potencial instrumento de conhecimento ao nosso serviço, ao serviço da Academia e ao serviço do público. Portanto, é para afruirmos. Por isso, muito obrigada. Muito obrigada a ambos. Muito obrigada a vós por estar, enfim, por mostrarem interesse em acompanhar esta conversa até agora. E boa feira.